Olá, o programa Viva Melhor está começando e eu te convido a ficar aqui comigo e juntos termos momentos de muito aprendizado e também um pouco de leveza. Hoje, mais uma vez aqui no estúdio, a endocrinologista Ana Paula Guilherme, com o tema suplementação alimentar. Quando que é indicado? Afinal, quando a gente tem que tomar esse suplemento? Ela vai dar todos os detalhes pra gente. O Viva Melhor está no ar. Hoje o Viva Melhor vai falar sobre suplementos alimentares, suplementação. E para conversar com a gente e trazer as informações corretas aqui comigo, Ana Paula Guilherme, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Novamente. Obrigada mais uma vez pelo convite. E com um assunto, para mim, muito importante, porque hoje está todo mundo suplementando. Sim. Né? Nem sempre é necessário, mas todo mundo suplementando. Suplementação alimentar. Hoje, vamos falar dos básicos, né? Fala-se de creatina, de whey e das vitaminas zinco, ômega 3. Sim, a gente tem que tomar bastante cuidado com a suplementação, porque como o próprio nome diz, não faz parte do hábito alimentar cotidiano. Se é um suplemento, eu devo usar quando eu não tenho um aporte dentro daquilo que é a minha dieta diária, que dê o suficiente para as minhas necessidades basais. Então, a gente tem os macronutrientes, que é a comida de verdade, e os micronutrientes, selênio, zinco, vitamina B, ferro, enfim. A gente tem que tomar bastante cuidado porque a gente está num uso muito irrestrito da suplementação alimentar. Realmente, se a gente for pensar que nem tudo que a gente come a gente absorve, que muito se perde, talvez algumas pessoas tenham realmente a indicação de suplementar, mas não é todo mundo que precisa suplementar. Então, às vezes eu ouço assim, eu engordei por causa do whey protein. Não, você não engorda se você suplementar o whey protein dentro daquilo que é a tua necessidade calórica e dentro daquilo que são seus macronutrientes. Então, também a gente precisa desmistificar um pouco essa história de que suplemento engorda. Comecei a tomar creatina, subi na balança e engordei 2 quilos. Não, a suplementação nunca vai ter o objetivo de te fazer engordar. Sobretudo porque, primeiro, creatina é isenta de valor calórico. O whey protein tem valor calórico, né? Porque é igualzinho a proteína da carne, a proteína do ovo, a gente tem o valor calórico específico da proteína. Mas se eu estiver suplementando, eu estou complementando aquilo que já é o meu valor calórico diário e quando necessário. Se eu já tenho um bom aporte proteico na minha alimentação, eu sou uma pessoa que como carne, eu como ovos, eu busco as fontes vegetais proteicas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, eu preciso do whey. Ou eu posso usar o whey como um recurso, às vezes num dia que eu estou um pouco mais corrida, um dia que ali pelas 7h30, 8 horas, que já é um horário que eu não tenho que comer mais. Me dá alguma vontade de comer, se eu tiver um recurso do whey, é legal, porque aquilo vai me dar saciedade, não é um alimento sujo e não é um alimento que vai aumentar meu aporte calórico, me fazendo engordar. Então, às vezes, como um recurso, a gente pode usar. A gente tem que cuidar, né? Porque as pessoas estão usando de forma irrestrita, quantidades acima daquela que é indicada, fogem da segurança, inclusive daquilo que é a rotulagem do produto. Pelo que eu lembro, a questão, né, da suplementação, e a gente vê nas farmácias os suplementos, começou com a terceira idade. Sim. Que às vezes realmente precisava de um suplemento, um algo a mais, né? O que acontece é que o idoso, naturalmente, no processo natural de envelhecimento, por todos os descensos hormonais que acontecem, a questão da mudança do tubo do aparelho digestivo na questão absortiva. Então, o idoso, ele acaba evoluindo com sarcopenia, que é uma perda da massa muscular mais rápida. Então, mesmo que ele tenha até um aporte alimentar calculado por uma boa nutricionista,
como também o aparelho digestivo não dá conta de fazer a absorção da maneira correta, muitas vezes o idoso precisa. E a gente, o percentual muito grande dos idosos tem sarcopenia, que é a perda de massa muscular inerente ao processo de envelhecimento. Então, quando bem orientado, é legal suplementar o paciente idoso nessa questão do aporte proteico, porque tem outra coisa interessante também no idoso, que no processo natural de envelhecimento, o paladar muda e as pessoas de mais idade não gostam mais de comer carne. Então, para esses pacientes, algumas vezes é muito interessante a suplementação, porque vai faltar na dieta do dia a dia, eles não dão conta de comer tudo que precisaria. Isso que eu ia falar, o aparelho digestivo, você acabou de citar, então ele muda desse idoso. Muda o pH, que então e às vezes ele não consegue comer. A capacidade absortiva muda, justamente para o processo natural de envelhecimento. Então, às vezes até come quantidades adequadas, mas já não absorve como absorveria. E além disso, tem essa questão de que o paladar mesmo muda, e da mudança do paladar, eles começam a rejeitar a fonte proteica alimentar. Perfeito. O que é fundamental para a formação de massa muscular. Ou seja, para os idosos, provavelmente, assim, a indicação vai ser cada vez mais, conforme a idade vai aumentando. Sim. E aí a gente tem que olhar tudo, normal. Né? Esse idoso é um idoso ativo, esse idoso é um idoso que faz zero de atividade física, é um idoso que passa a maior parte do tempo sentado numa cadeira ou sentado num sofá. Tudo isso vai influenciar. E aí é aquilo que eu sempre digo, né? Se todo mundo pudesse ter acesso a um bom profissional da área da nutrição para fazer os cálculos adequados, porque o erro, na grande maioria, é a receita de bolo. Eu tô tomando whey protein, eu tô tomando assim, 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 aí já vai para aquela comadre, que vai para outra, que vai para outra, que vai para outra. E nem todo mundo vai ter a mesma necessidade nutricional. Então isso às vezes é um grande empecilho e é o que acaba complicando. Depois dos idosos, agora veio, não sei se eu posso falar, se me corrija, mas veio uma febre, assim, a necessidade de suplementar acima de 40 anos, principalmente mulheres. Eu tô falando no geral, que está chegando para a população. Por que isso aconteceu? E fala um pouquinho dessas orientações para mulheres, principalmente de 40 mais. Então, na verdade, eu acho que está tendo muita confusão, né? De novo, a gente cai naquilo que entra, como diria a mãe da gente, você não é todo mundo. Né? Então, não é todo mundo que vai precisar suplementar. Eu tenho quase 50 anos e eu não uso suplemento nenhum, exceto creatina. Porque eu treino regularmente, porque eu preciso desse aporte para a questão de não evoluir com perda de massa muscular, mesmo tendo uma alimentação muito balanceada. A creatina é um recurso muito bacana. Mas essa coisa generalista de todo mundo toma ômega, todo mundo toma complemento alimentar, esses compostos vitamínicos que vendem em gôndolas de supermercado, todo mundo toma selênio, todo mundo toma zinco, todo mundo agora está na moda do magnésio. Aí a gente vem lá na história da mãe. Você não é todo mundo. Então a gente precisa estar sempre acompanhado por um bom profissional. Então, como a gente conversou lá no início dos suplementos, a nossa alimentação tem que ser baseada em cálculos de macronutrientes e micronutrientes. E quase todos esses micronutrientes, quando necessário suplementar, quando a gente fizer o exame laboratorial, vai ter deficiência. Então eu faço um exame de sangue, acusa que eu estou com deficiência de vitamina B, eu preciso fazer a suplementação de vitamina B. Todo mundo precisa tomar vitamina B? Não, não precisa. A velha história de sempre, a diferença entre o veneno e o remédio sempre vai ser a dose. Então, a gente vê pacientes oncológicos que existe uma restrição de picos de vitamina B de bola. Então, um paciente oncológico é todo mundo? Não. Ele pode ir na farmácia e comprar um complexo B e sair tomando à vontade? Não, não pode. Então, quando tem a indicação de se repor, o paciente está com ferro baixo, mulheres menstruam, às vezes não tem uma capacidade absortiva adequada do ferro, vão precisar suplementar ferro. Mas toda mulher precisa suplementar ferro? Claro que não. E por quanto tempo também? Porque às vezes eu vou precisar para a minha vida inteira a partir de hoje. Então, e aí vem a importância dos exames complementares. Então, uma coisa às vezes inocente, ômega, né? Ômega. Qualquer farmácia tem potes e potes de ômega dos preços mais variados possíveis. Então, a gente tem sempre que ter algumas coisas muito claras.
Por que eu tenho um ômega que custa R$30 e eu tenho um ômega que custa R$180? O que vende por 30 é bonzinho e o que vende por 180 é mercenário? Não. A gente tem um problema do ômega, que é a questão da contaminação por mercúrio. Então, a extração do ômega tem que ser de peixes tem que ser de fonte muito confiável, porque além da fonte não ser pura, eu corro o risco de ter uma sobrecarga de mercúrio, que é um metal pesado. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente tem que ficar atento a isso. Um estudo muito recente a respeito da suplementação de ômega. O ômega para pacientes que não têm problema cardiovascular talvez seja até muito bem-vindo para proteção arterial. O ômega para pacientes com antecedente de problemas cardiovasculares oferece um risco aumentado de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca. Então, todo mundo pode suplementar ômega em altas doses? Não, não pode. Temos esse estudo recente que mostrou que os pacientes que já têm antecedente de doença cardiovascular, eles até podem suplementar, mas nunca em dose acima de 2 gramas, por causa do risco que oferece para fazer essa arritmia cardíaca. Perfeito. E só para finalizar, para a gente ir para o intervalo, mas a gente continua conversando, mas aqueles compostos que você falou, vitamínicos, suplementos, que está ali na gôndola, que normalmente você está terminando sua compra, mas vamos levar um suplemento também. E daí? Também? Então, aí eu uso essa comparação que eu acho bem, assim, uma analogia bem facinho de todo mundo entender. Quando você pega uma revistinha desses produtos mais populares de beleza, tem vários tipos de ácido lá, não tem? Tem. O ácido hialurônico, e aí você compra, todo mundo pode acessar uma revista dessas dos produtos mais populares e comprar qualquer ácido que tem naquela revistinha. Quando a gente sai da dermatologista com a prescrição de um ácido, você sai da dermatologista com a prescrição de um ácido geralmente mais adequado para o teu tipo de pele. Esse da revistinha dos produtos populares, não vou citar marcas, eu desconheço alguém que tenha feito uma queimadura de pele por causa do produto das revistas populares, certo? Já a receita individualizada, prescrita pela dermatologista, às vezes dá errado. Qual a diferença entre um e o outro? Se eu tiver uma queimadura pelo ácido prescrito por um profissional, eu tenho a quem recorrer, a quem reclamar, e alguém que vai me cuidar. O suplemento da gôndola das farmácias, ele funciona como o ácido da revistinha das marcas populares. Se eu tomar e der errado, eu sei quem é o balconista que vendeu para mim? Não. Eu tenho para alguém a quem recorrer? Não. Então, esses laboratórios, automaticamente, eles expõem esses produtos de uma forma com que não ofereça risco. Então, a quantidade que tem de tudo lá dentro é mínima. Resumo, está gastando dinheiro à toa. Olha aí. Se você tiver deficiência de algum setor específico de micronutrientes ou de alguma vitamina, você não consegue repor com esses complexos generalistas. Em contrapartida, dificilmente você também vai fazer uma sobrecarga. Então, é o tipo de final de compra de farmácia que não vai nem acrescentar e nem tirar. Às vezes, te onera só financeiramente falando. Caramba! Estamos falando sobre suplementação alimentar com a endocrinologista Ana Paula Guilherme. A gente continua esse assunto depois do intervalo. Voltamos com o nosso Viva Melhor. Hoje o assunto é suplementação alimentar. A importância dos suplementos, mas também o cuidado que a gente precisa ter. Ou seja, não suplementar sem o acompanhamento de um médico, de um profissional da saúde, né, Ana Paula? Exato. Falamos dos idosos, falamos das orientações para pessoas acima de 40 anos e agora vem, e eu sei porque eu também tenho filho na idade, a suplementação para adolescentes, principalmente aqueles que começam num treino mais pesado, né? E daí? Adolescentes com 12, 13 anos, 14 anos, a indicação já é começar essa suplementação, seja com a proteína, creatina, explica pra gente. De novo, a gente entra naquilo que é a necessidade da criança e do adolescente.
A gente tem que ficar atento para que a gente não sobrecargue, não faça uma sobrecarga para um organismo que está em fase de desenvolvimento. Então eu falo que a criança e o adolescente são 2 territórios extremamente sagrados, porque são momentos importantes de muita replicação celular, muita mudança hormonal. E aí eu preciso lembrar que os suplementos, eles não são isentos de aditivos químicos, eles não são isentos de corantes. Então, quanto menos a gente expuser essa tenra idade aos suplementos, é melhor. Ah, mas a minha criança não come nada, é uma criança muito difícil. Então vamos tentar, junto com uma boa nutricionista, usar artifícios, fazer pão com carinha, fazer uma saladinha com enfeites. As coisas ficam atrativas para a criança e ela passa a ter interesse. É óbvio que nós temos as crianças e os adolescentes que têm um hábito alimentar mais seletivo, mas a suplementação, ainda nessa faixa etária, a gente não tem nada calcado em ciência. Então, mas a nutricionista falou que ele pode tomar creatina. Eu vou no rótulo da creatina. No rótulo da creatina está escrito que é contraindicado para menores de 18 anos. Se o fabricante que tem interesse em vender está se defendendo, está adequado eu usar uma suplementação com creatina. Posso fazer uma panquequinha proteica para o meu filho e usar uma medida de whey protein? No esporádico eu posso. A gente tem que lembrar que a vida da gente é uma soma de tudo que a gente faz o dia inteiro, a vida inteira. Outro dia eu achei tão interessante, eu comprei um salgadinho de flocos de milho. Isento de gordura transsaturada, feito assado. Levei para casa, os meninos acharam gostoso. Se eles acharam gostoso, eu preciso ler o rótulo. Olha! Aí eu fui pro rótulo. Aí quando fui pro rótulo, composto saborizante de queijos cheddar. Toda vez que eu encontrar essa coisa horrorosa escrita num rótulo, eu tenho que saber que isso não é bom. Se eu não descrevo o que é esse composto aromatizante de queijos cheddar, é porque isso não é bom. Então são coisas pequenas que no rótulo é a pegadinha. É o tipo de corante que nem sempre vai vir com o mesmo nome. É o tipo de conservante que nem sempre vai vir com o mesmo nome. Hoje a gente está muito atento nos rótulos dos produtos infantis com relação ao xarope de glucose. Isso é um boom de açúcar invadindo um corpinho com um pico de insulina absurdo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque, primeiro de tudo, se no rótulo já está escrito que é proibido para menores de 18 anos, eu nem levo para casa para oferecer para os meus filhos. Aí, o whey protein, a gente tem que estar sempre atento aos conservantes, se tem conservantes. Eu falo assim, todo produto que tem mais do que 5 ingredientes descritos, você desconfia. Muito bom não deve ser. Porque do 5º em diante, geralmente são os aditivos e os conservantes. E aí, eu vou expor o meu filho diariamente em quantas refeições ao que não é comida de verdade. Lembrando, um organismo que está em fase de crescimento, em mudanças com relação à questão hormonal. Então, se tem um território que é sagrado, que precisa ser muito resguardado, e quanto menos a gente conseguir expor ao industrializado, é mais salutar, com certeza é na infância e na adolescência. Ou seja, não só para os adolescentes e crianças, mas principalmente para essa fase. Primeiro, a base é a comida de verdade. Sempre. É o aprendizado. Porque o que eu percebo, né, ouvi de alguns adolescentes esses dias, né, mas eu não como bem, eu vou tomar o suplemento. Então é mais fácil. Eu não preciso comer bem, eu não preciso fazer o prato que seria o prato ideal, porque eu tenho ali. Mas eu não posso fazer essa troca. É importante ter isso claro, né? Isso. Então, quando a família e a criança e o adolescente têm essa clareza de raciocínio, e aí o que a gente vê, toda criança e todo adolescente do esporte, a gente tem sempre uma equipe técnica por trás deles. E é óbvio que o técnico, ele visa um rendimento,
Então, quando eles falam assim, seu filho tem que ir para uma nutricionista, porque ele precisa suplementar. Pera lá, ele precisa suplementar se você nem sabe o que meu filho come? É isso que a gente tem que ficar atento. Então, se é uma criança mais seletiva, então a gente vai ter que fazer a introdução de alimentos mais saudáveis, usar uma rotina diferente, talvez deixar essa criança por um período mais longo sem comer para ofertar novos alimentos, porque fome, quando eu estou com fome, fome é o segredo de tudo muito mais gostoso. Se é uma criança que vem sobrecarregada de bolacha, de biscoito, e é outra coisa importante que a gente tem que ter consciência, sempre que eu exponho a criança e o adolescente a uma quantidade grande de industrializados, eu mudo o paladar. Estudos recentes têm mostrado e tem se cogitado para mudança da legislação alimentar, igual no cigarro, quando eu era criança, eu sou de uma geração que o pai dava o dinheiro para a gente buscava o cigarro no bar. E era vendido. Eu acompanhei toda esse processo de realmente mostrar que o cigarro ele é extremamente deletério. Então, de repente, foi proibido de menores de idade comprar. Na sequência veio a rotulação com imagens bastante fortes, dizendo que causa câncer, dizendo que causa insuficiência pulmonar, pacientes em estado caquético de fase terminal de câncer, pacientes com complicações importantes pulmonares, e isso fez com que diminuísse de uma forma absurda as pessoas que fumam. Então hoje a moda é o cigarro eletrônico, mas o cigarro convencional hoje, a gente quase não vê pessoas usando cigarro convencional, porque realmente essa coisa da rotulação, da taxação, fez com que as pessoas deixassem um pouco o cigarro de lado. Então existe um trâmite já em processo de mudança mesmo da legislação alimentar, com relação, hoje a gente já tem nos rótulos alto teor de gordura, alto teor de açúcar, mas já se está cogitando colocar assim, começar a se colocar na rotulagem imagens de pessoas super obesas, de pessoas diabéticas com complicações do diabetes nesses produtos, para que as pessoas, na hora que levarem a mão para o produto, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. E é conscientização, exato, né? E para finalizar, acho que até com as crianças ou adolescentes, talvez seja o momento, né, se está precisando suplementar, a conscientização para boa alimentação, exato, seja algo a mais para a criança. Não que seja proibido, né? Eu falo assim, uma barrinha de proteína de vez em quando é um recurso que às vezes é legal você ter no carro. Ah, não vai dar tempo de passar e tomar um lanche da maneira adequada. Ok, mas é evitar a exposição rotineira e, sobretudo, não deixar que a criança e o adolescente cresçam com o padrão de, se eu não comer esse prato de comida, não tem problema, porque mais tarde eu vou tomar um shake de whey protein, por exemplo. Perfeito, muito bom. Última pergunta para a gente finalizar aqui. Tinha muita pergunta aqui, mas essa eu quero colocar para você. Esses dias eu vi na internet essa pergunta e eu quero que você responda. Carne ou whey protein? Carne. Por quê? Porque é de fonte de comida de verdade. Ah, mas aí a carne tem hormônio, a carne tem aditivo, a carne... Pera lá, né? Então agora a gente não pode comer mais nada porque tudo a gente tem que desconfiar. É óbvio que é a carne. Toda fonte proteica, animal ou vegetal, a capacidade do nosso aparelho digestivo é melhor na absorção. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar, carne é a principal fonte de ferro e de vitamina B de bola. O whey protein, quando tem, é adicionado. E já a carne vem com o ferro e a vitamina B prontinhos para serem absorvidos pelo nosso sistema digestivo. Perfeito. Ou seja, fala o bom prato. Uma salada, arroz, feijão e carne. Ovos. E aí hoje a gente tem uma geração muito antenada nessa coisa do veganismo. E então, os adolescentes que entram nessa linha, eles precisam ser acompanhados por nutricionista para poder fazer cálculo, porque a gente tem boas fontes proteicas vegetais, por incrível que pareça. A única coisa é que a fonte proteica vegetal, ela vai trazer deficiência a médio e longo prazo de ferro e vitamina B. Então, as pessoas que são vegetarianas e veganas, dificilmente elas passam a vida sem precisar suplementar ferro e vitamina B, porque isso vai gerando uma carência a médio e longo prazo.
justamente porque apesar dos vegetais terem ferro e vitamina B, a quantidade que tem é muito menor e não vem prontinho para ser absorvido. A carne apresenta para a gente ferro e vitamina B de um jeito que o aparelho digestivo não tem nenhuma dificuldade para absorver. Caiu, triturou, entrou na corrente sanguínea, está prontinho. Então, essa coisa dos vegetarianos e do veganismo, a gente pode sim ter um bom aporte proteico de fonte alimentar. Então, para a questão nutricional, formação de massa muscular, a gente consegue, com cálculos bem feitos por nutricionistas que trabalham dessa forma, mas de vez em quando vai acabar precisando ainda suplementar um ferro e uma vitamina B, com certeza. Ana Paula, obrigada mais uma vez pelas suas informações preciosas, falando sobre suplementação alimentar e o caminho ainda, a base ainda é a comida de verdade, Ainda é. Por enquanto a ciência ainda não provou nada de diferente pra gente. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Vejo vocês no próximo Viva Melhor. Beijo!